Olá, boa tarde a todos, chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 14. Assim está escrito: Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Este é um texto muito importante que Paulo traz ao nosso conhecimento a respeito da pessoa de Jesus. Ele aqui está falando de Jesus, porque nós que estávamos longe, já pelo sangue de Cristo, chegamos perto. Mas, à luz da Bíblia, nós vamos encontrar qual era a nossa condição. Criados pela mão de Deus, formados segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança, rendido ao pecado pela desobediência, passamos a viver uma vida totalmente indiferente ao propósito e à vontade de Deus, considerados como inimigos de Deus, ingratos, profanos, infiéis, e por aí vai. Toda sorte de consequências negativas que o pecado acrescentou à nossa vida, tornando-nos irreconhecíveis. Mas o amor de Deus, que é infinito, é maravilhoso, se não fosse pelo amor de Deus, nenhum de nós permaneceríamos vivos, mas o Senhor nos conservou em vida. E ao demonstrar o seu amor pela sua grande graça e misericórdia, em Jesus, o seu Filho, este Deus maravilhoso que nós encontramos ao longo da Escritura, falando-nos que Ele é o Deus de paz. E a paz de Deus. Então são coisas muito interessantes e necessárias para a nossa vida. Mas aqui o texto que ele diz, porque Ele é a nossa paz. Jesus foi feito por Deus a nossa paz. Ele veio para fazer a paz. Ele veio para acabar com a separação, com a inimizade, com a porfia, com a contenda. Ele veio nos tirar das trevas, da escuridão, da corrupção, da maldade, nos trazer para próximo de Deus e estender a sua paz maravilhosa, tirando de nós aquela inimizade, aquela rivalidade, aquela separação que nos mantinha distante. Jesus, com a sua graça, o seu amor, a sua demonstração, veio em nosso favor. E a palavra de Deus, ela diz que Deus, Ele é o Deus da paz. Jesus é chamado na Escritura o príncipe da paz. O Espírito Santo, que é o elemento da Trindade, é a terceira pessoa da Trindade, ele é chamado de Espírito de paz. A palavra sagrada, a Escritura revelada por Deus, é uma palavra de paz, porque nós adquirimos paz quando temos contato com a palavra de Deus. Ela nos vai colocar em um relacionamento direto com Jesus, com o Espírito Santo e com Deus o Pai. Então, há um elo de harmonia entre tudo isto. Deus, Pai, o Filho, o Espírito Santo e a palavra de Deus. Todos trabalhando em conjunto para fazer o quê? Trazer a paz, estabelecer a paz, promover a paz, firmar a paz. Porque da nossa parte, jamais haveria o interesse por paz. Por quê? Porque nós não conhecíamos esta vida de paz. Nós não conhecíamos este caminho da paz. Porque estávamos vivendo já desde a nossa concepção, nascimento, vida e crescimento e velhice, vivendo naquele estado de coisas que a paz era algo inexistente para nós. Não tinham como viver em paz no mundo no qual nós estávamos vivendo.
Mas Deus fez por onde demonstrar a sua paz através do seu amor, no seu Filho que foi encarnado, veio a esta terra, viveu entre nós, demonstrou esta paz, e nós encontramos aqui que o apóstolo diz que ele é a nossa paz. Ele se tornou a nossa paz. Por quê? Porque Jesus veio para evangelizar a paz. Ele veio promover a paz. Então Jesus é o promotor da paz. Ele que veio proclamar, ele veio declarar, ele veio anunciar. Então diz aqui no versículo 16 de Efésios 2, diz assim: e pela cruz, versículo 17, e vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Então, aonde quer que houvesse um ser humano, o Senhor Jesus veio no propósito de evangelizar a paz, proclamar, anunciar, declarar, fazer conhecida esta paz. E diz-nos no versículo 14 que lemos que ele é a nossa paz. E como ele fez esta paz? Matando as inimizades, as porfias, as contendas que existiam entre uma pessoa e outra, e entre as pessoas e Deus. Então, de uma maneira só, Jesus resolveu esses dois problemas que eram difíceis: a inimizade entre as pessoas e a inimizade das pessoas com Deus. Como Jesus, o príncipe da paz, ele veio e o negócio dele era pregar a paz, evangelizar a paz, promover a paz, ele veio fazer esse importante trabalho. Não foi um trabalho fácil, porque a maioria, ou todas as pessoas, antes de Jesus, não desfrutavam desta paz. Mas em Jesus, o príncipe da paz, o melhor que Deus tinha, ele ofereceu para vir a este mundo no intuito de fazer a paz. Fazer a paz. O próprio Jesus, quando anunciou aos seus discípulos lá no Monte das Bem-aventuranças, ele deixou registrado lá no capítulo 5, versículo 8, dizendo o seguinte, capítulo 5, versículo 9: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores é quem promove a paz, é quem trabalha em favor da paz. Então, esta paz de que fala a Escritura Sagrada não é a paz que as nações promovem, é a paz que Deus propõe para a humanidade. E esta paz com Deus, ela é independente da guerra, da peleja, da contenda, não. Esta paz é uma paz perene, é uma paz maravilhosa, é uma paz perfeita. Então nós encontramos aqui que Jesus foi o promotor da paz. No versículo 15, ele diz: na sua carne desfez a amizade. Como é que se desfaz a amizade, a inimizade? Desfez a inimizade. Como é que se desfaz a inimizade? Propondo a paz. Demonstrando a paz. Só este caminho é suficiente para desfazer uma inimizade e estabelecer naquele ambiente de inimizade um ambiente de paz, de harmonia, de concórdia, de compreensão, de aceitação, de amor. Isso só é possível por este caminho. Então diz aqui, então Jesus desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem. De que forma? Fazendo a paz. Então, ele é a paz, ele promove a paz, ele faz a paz. Então, veja como interessante é a vida de Jesus. Não é uma vida qualquer, mas ele veio por Deus a esta terra com propósitos plenamente definidos do que ele veio para fazer. Encontrou obstáculos? Encontrou muitos. Dificuldades? Várias.
mas não se deixou levar por nenhuma destas situações. Em todas elas, ele se manteve centrado no propósito pelo qual ele veio. Ele disse: eis aqui, no rolo do livro está escrito em mim, para fazer, ó Pai, a tua vontade. A vontade do Pai era que Jesus, ao vir a esta terra, não somente oferecesse o sacrifício para a redenção e libertação da humanidade, mas também que ele promovesse a paz, que ele estabelecesse a paz, que ele mudasse o ambiente que estava estabelecido na terra. Que Jesus veio com esta missão. Quando Isaías profetizou acerca do nascimento de Jesus, isto mais ou menos 700 anos antes de Jesus nascer, lá no capítulo 9 e o versículo de número 6, tem uma designação lá de Jesus, dentre aqueles 5 nomes pelos quais ele seria conhecido. Então, observe aqui no capítulo 9, versículo 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será, primeiro, maravilhoso. Segundo, conselheiro. Terceiro, Deus forte. Quarto, Pai da eternidade. Quinto, príncipe da paz. Então Jesus veio nesta condição como príncipe da paz, porque Deus é o Deus da paz. Então Deus é o rei da paz. Jesus é o príncipe da paz, é o Filho. O Espírito Santo é o Espírito de paz, que aonde opera, afasta Satanás e toda tormenta, estabelece paz. A palavra de Deus traz paz. Então veja, em Davi havia o Espírito de Deus. E quando Saul ficava perturbado, eles chamavam Davi para tanger ali com a sua harpa uma canção. E o Espírito de Deus vinha sobre Davi, e a perturbação saía de Saul, e ele desfrutava a paz. Por quê? Estava ali atuando o quê? O Espírito de paz. E esse Espírito de paz, Jesus chamou do Espírito Santo, Consolador, que o Pai enviaria em seu nome, e ele ficaria conosco para sempre. Então, esse Espírito de paz, que é o Espírito Santo, ele habita em mim, ele habita em você, ele habita nos salvos por Cristo Jesus. Aqueles que ainda não têm a habitação do Espírito Santo, porque ainda não se chegaram a Cristo, reconhecendo-se um pecador, crendo em Jesus para a salvação, sendo por ele perdoado, liberto e transformado, a partir daí recebe o Espírito Santo, que é também o Espírito de paz. Jesus, quando esteve aqui com seus discípulos, ele disse o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe, nem se atemorize. A paz de Jesus é uma paz sublime, suave, maravilhosa, permanente, que traz alegria, satisfação, segurança e livramento. Esta é a paz promovida por Jesus. Não é a paz que os homens procuram fazer numa mesa redonda. Não, eles acabam de falar em paz e dentre aqueles que procuraram estabelecer a paz, já começa uma guerra. Armamentos pesados começam a ser lançados de um lado para o outro. E onde é que fica a paz? O próprio apóstolo Paulo deixou escrito numa das epístolas Tessalonicenses, no capítulo, deixa-me observar, que diz que quando eles disserem haja paz, então lhes sobrevirá repentina, capítulo 5, versículo 3, olha. Pois que quando disserem haja paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, observe aqui, esta é a paz promovida pelos homens, que procuram promovê-la independente de ter uma vida em comunhão com Deus. A paz
só se estabelece se ela estiver fundamentada em Deus. Do contrário, tudo que se falar sobre paz é simplesmente uma balela, é algo sem fundamento, não se estabelece. E no versículo 5 ele diz, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Então nós agora somos chamados como filhos da luz e, portanto, somos também chamados de filhos da paz. Por quê? O nosso Deus é o Pai da paz. Jesus, o nosso Salvador, que é o nosso irmão maior, é chamado Príncipe da Paz. E nós, por sermos filhos do Deus da paz, precisamos demonstrar na nossa vida que agora somos filhos da paz. Por quê? Porque outrora nós éramos filhos da desobediência, filhos da ira, filhos da ingratidão, filhos da violência, filhos da vingança, mas agora não. Agora em Cristo somos chamados filhos da paz. Portanto, a palavra de Deus diz para nós procurarmos a paz e seguir a paz. Não é somente falar da paz, mas é desfrutar desta paz, é viver com esta paz. E assim, vivendo em paz, nós vamos proclamar a outros esta paz verdadeira, que eles vão encontrar o exemplo na nossa vida de comunhão com Deus. O próprio Jesus deixou registrado, o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos, disse que nós, sendo justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Então, o sacrifício, o objetivo pelo qual Jesus veio para evangelizar a paz, promover a paz, estabelecer a paz e se tornar a nossa paz, foi cumprido. Está estabelecido. Nada mais a acrescentar, senão vivermos esta paz, paz maravilhosa. Quando nós vamos a Filipenses, no capítulo 4, o versículo de número 7, está escrito assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento. O que a paz faz? Guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, esta paz de Deus, que excede todo entendimento, que veio ser evangelizada por Jesus, promovida por Jesus, e ele se tornou a nossa paz, é esta paz que excede o nosso entendimento. E no versículo 9 ele diz, o que também aprendeste, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Então, observe a harmonia. O Deus de paz, o príncipe da paz, o Espírito de paz, a palavra de paz, tudo isto vem para habitar em nós. Então, não temos outro caminho a demonstrar a não ser o caminho da paz. Porque esta paz é estabelecida, é promovida, é criada em nosso interior pela fonte, que é o Deus da paz. Em Colossenses, no capítulo 3, versículo 15, diz, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Então, a paz deve dominar o meu coração, o teu coração, o nosso coração. Então, significa que, no momento de dificuldade, de problema, seja de que natureza for, nós não podemos nos mostrar desesperados, apavorados, aflitos, além do necessário. Por quê? Porque em nós habita o Espírito de paz. Em nós habita a paz de Deus. E diz-nos aqui que a paz para trazer-nos segurança e tranquilidade. Você pode viver em meio à turbulência, em meio às guerras, à escuridão, às ondas pavorosas, mas se houver em mim e em você estabelecido esta paz através de Jesus Cristo, então nós vamos atravessar um momento difícil com segurança. Não vamos nos deixar abater, não vamos perder o controle. Não, de maneira nenhuma. Vamos nos manter centrados em Deus e desfrutando esta paz, que só Deus pode dar.
Quando Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e o versículo 23, ele diz assim, olha, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele diz, o Deus de paz, o Deus de paz. Então veja como é interessante nós desfrutarmos esta paz. Todas as saudações que Paulo e os demais faziam, eles faziam sempre referência à paz de Deus. Paz que excede todo o entendimento. Então nós entendemos isto, porque através desta paz nós podemos desfrutá-la com Deus. Escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículo 7, diz, a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, sempre enfatizando aí esta paz maravilhosa. Então, é por aí que nós precisamos seguir e sabermos que, através desta paz gloriosa, é que nós podemos viver diante da presença do Senhor. Em 1 Coríntios 1 e 3, ele diz, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Segundo Coríntios 1 e 2, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Gálatas 1 e 3, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Veja, a paz sempre aliada ao Pai e ao Filho. Filipenses 1 e 2, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Colossenses 1 e 2, aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Tessalonicense, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de nosso Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós vamos observando, nós vamos vendo que esta paz era algo perene, permanente, presente na vida do apóstolo e de tantos quantos o Senhor Deus tinha alcançado através de Jesus, pelo qual ele fez a paz. Então, observamos aqui. E esta paz que Jesus diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não é uma paz semelhante à paz do mundo, mas é uma paz gloriosa, é uma paz que procede de Deus para o nosso coração. Então, Jesus, o maior pacificador, ou o maior promotor de paz na humanidade. Jesus, não tem ninguém que se iguale a ele neste referencial de promover a paz entre as pessoas. Há um hino na harpa cristã, que a letra dele diz assim, é o 178, tem como título Gloriosa Paz. Então diz assim, ó, crendo em Cristo Jesus, vim obter gloriosa paz, perfeita paz, ainda que dores açoitem meu ser, tenho paz. Segundo, paz insondável, qual um grande mar, gloriosa paz, perfeita paz, posso nos braços de Deus repousar, tenho doce paz. Terceiro, paz inefável de Deus, que faz bem, gloriosa paz, perfeita paz, que dá alento à alma também, tenho doce paz. Quarto, e nos conflitos com o tentador, gloriosa paz, perfeita paz, Cristo Jesus me fará vencedor, tenho doce paz.
O coro diz assim: paz, paz, gloriosa paz, 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 perfeita paz. Desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. Então, Jesus, o maior promotor da paz entre a humanidade. Que possamos desfrutar desta paz, paz gloriosa, paz perfeita, paz maravilhosa, paz divina. E só ela nos manterá em uma comunhão firme e segura diante do Senhor nosso Deus. E é tudo o que nós precisamos nos dias em que estamos atravessando, é desfrutar paz, é promover paz, é viver paz. Porque só isto nos levará a uma comunhão mais firme com o Senhor e promoverá o nosso crescimento espiritual. E esta paz maravilhosa que desfrutamos aqui pela fé, nós um dia haveremos de estar na presença de Deus, vivenciando esta paz eterna da parte de Deus. Que possamos ir até o fim e chegar a este momento de irmos à presença de Deus e lá continuarmos a desfrutar desta paz maravilhosa. Querendo Deus, amanhã retornaremos.